E a Universidade de Évora contribuiu nos últimos 25 anos para animar a cidade nos aspectos económicos, social e cultural. São mais de 7.000 alunos, a maior parte vindos de outros pontos do país, e que se confrontam com uma realidade. É que nesta cidade, é tudo mais caro. Tem uma história com mais de 400 anos. A Universidade de Évora foi a primeira a ser construída para esse efeito no século XVI. Funcionou durante 200 anos pela mão dos jesuítas, mas só voltou a acolher alunos nos anos 70. Hoje são mais de 7.300, divididos por 32 licenciaturas e alguns mestrados. O número excessivo de alunos acusa a Associação de Estudantes. De facto, a nossa bandeira é não concordar com a abertura de novos cursos sem estarem criadas as condições necessárias para os existentes funcionarem. Faltam instalações e equipamentos para os cursos que já existem. A Universidade contrapõe e lembra: quanto mais alunos a Universidade tiver, maior é o financiamento que recebe. Um financiamento que não chega para resolver ou pelo menos minorar o principal problema dos alunos de Évora. Os maiores problemas que os estudantes sentem é a nível da ação social escolar, que é muito pouco abrangente no nosso meio. Há poucas residências para o número de estudantes deslocados, que ronda os 70%, e as camas das residências não chegam nem aos 10%. Mais de metade dos estudantes não são naturais da cidade, vêm de todo o país e quando chegam a Évora deparam-se com dificuldades, principalmente com os preços praticados no alojamento e na alimentação. É um bocadinho caro, obviamente, mas pronto, é uma cidade e aproveita um bocadinho o facto de nós sermos estudantes e de sermos pessoas de fora. Évora é uma das cidades mais caras e é caro viver em Évora. A nível de residência é caro viver, dentro dos morais ainda mais caro é. Na cidade, 11 dos 12 polos universitários estão instalados no centro histórico. Por isso mesmo, a procura de quartos dentro das muralhas é mais frequente. A Universidade promete aumentar o número de camas nas residências, mas também se queixa da falta de apoios. Aqui a Câmara Municipal não nos oferece qualquer terreno, negocia. E ainda que para a Universidade possa fazer um abatimento, como por vezes acontece, o que é facto é que nós temos que pagar os terrenos. A próxima residência universitária vai alojar 400 alunos, apenas uma pequena parte daqueles que nos próximos anos vão chegar a Évora. A agricultura no Alentejo enfrenta hoje graves problemas. Os solos estão esgotados, a cultura dos cereais já não rende, a pastorícia ainda se mantém. Com o abandono da agricultura tradicional, avança a desertificação do interior alentejano. Martinho Lebre é agricultor por conta própria há 7 anos. Esteve imigrado na Alemanha, mas regressou ao Alentejo, onde comprou uma fazenda com mais de 10 hectares. Nos primeiros anos ainda semeou cereal na sua propriedade, mas os maus anos agrícolas, aliados aos preços baixos do cereal, fizeram-no mudar de rumo. Hoje, nas suas terras, já só planta forragem para os animais, mas mesmo assim enfrenta dificuldades. O agricultor que tem muita área defende-se. O que tem pouca não tem hipótese. Acho que antes já estão a depender de empréstimo de outras coisas, então não tem hipótese de sobreviver. O caminho é acabar. Martinho Lebre é um exemplo entre tantos outros. No Alentejo, mais do que em qualquer outra região do país, a agricultura está em decadência e o abandono das terras é bem visível. Principalmente na zona do interior temos problemas com desertificação das populações. Uma das formas seria haver apoios concretos e maiores à pequena agricultura e à agricultura familiar para que permitissem que essas pessoas se fixassem à terra. Apoios que não passem apenas pela atribuição de subsídios, mas que criem alternativas de trabalho válidas. Primeiro passo: acho que devia mandar para o terreno pessoas responsáveis e verem realmente as situações, estudarem-nas bem, não? Mas eles próprios, não deixarem que seja o A ou o B a dizer-lhe. Ir junto das pessoas com técnicos responsáveis e ver realmente quais são as situações e verificar qual é o rendimento que as pessoas conseguem tirar. É obrigação do Governo conhecer a fundo a realidade alentejana e só depois avançar com projetos concretos. O Projeto Aldeia é uma das propostas que nós temos para desenvolver, tanto no terceiro quarto comunitário de apoio, uma experiência de integração de vários mecanismos que confluem num objetivo central, que é vivificar as nossas aldeias. Dar nova vida às aldeias e espaços rurais,
para que a paisagem mais frequente do interior alentejano deixe de ser esta. Ao contrário do que se passa em todo o Alentejo, Évora tem uma taxa de desemprego equivalente à média nacional. Apesar disso, a cidade insere-se numa região que tem de enfrentar o desemprego como problema estrutural. Quem não tem emprego no campo vai procurá-lo na cidade. Com o fim da agricultura, a maior parte das mulheres alentejanas deixou de trabalhar no campo. Foram para a cidade à procura de emprego. Mas em Évora, 7% da população ativa está desempregada. E são sobretudo mulheres com a 4ª classe ou o 6º ano de escolaridade. Sobram alguns empregos nas fábricas, escritórios, lojas, restaurantes. Empregos que dão poucas garantias. Essas empresas vivem com 70% ou 80% do seu pessoal, não tem qualquer praticamente vínculo. A maior parte deles estão ali até a trabalhar quase à hora e à semana. É uma coisa que nós temos vindo a denunciar, não é? E como está hoje está lá um trabalhador, amanhã está lá outro. É preciso trazer novos investimentos para a cidade e qualificar a mão de obra. Apesar de tudo, Évora é um oásis no Alentejo, onde existem 18 mil desempregados. Este problema só pode ser resolvido no todo. Para isso foi apresentado o Plano Regional de Emprego, um programa à medida do Alentejo. As bolsas, em alguns casos, são superiores, os prazos e as idades poderão ser superiores, as horas poderão ser superiores, as majorações e os financiamentos, ou seja, adaptaram-se todas as medidas concretas do Plano Nacional de Emprego às condições específicas da região. Apesar do benefício da dúvida, a União de Sindicatos critica. Fala-se ali que é preciso um desenvolvimento, enfim, de uma iniciativa que potencialize os recursos existentes ao nível da formação e da educação aqui no Alentejo que estão aqui instalados. Mas não se diz como, quando, quais os timings, o que é que isto implica. Com ou sem defeitos, com 20 milhões para aplicar, este é o único plano que procura uma saída para o desemprego no Alentejo. Desemprego no Alentejo. Gabriela Silva, diretora do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Évora. Boa tarde. Por que é que o emprego em Évora é o desemprego é estrutural? O desemprego é estrutural devido a décadas de políticas erradas e de uma política de abandono desta região, que todos conhecemos, desde as más políticas agrícolas até que levaram muitos dos nossos trabalhadores a emigrarem internamente e externamente. E quando é que se vai começar a verificar essa volta, essa passagem? Quando há uma grande vontade, na verdade há uma grande vontade de alterar a situação, há uma grande vontade política que é traduzida no Plano Regional de Emprego. Não é o único, digamos, não é o único conjunto de medidas que procura ultrapassar essa situação, não é a última oportunidade, como alguém já lhe chamou, mas é uma boa oportunidade que os alentejanos vão ter de fazer mudar a situação do desemprego na sua região. Precisamente nesse plano, o Governo apresentou 20 milhões de contos para combater o desemprego. Como é que esse dinheiro pode ser aplicado e ter resultados? Pronto, o mais importante, penso que não é o dinheiro, embora sejam os milhões de contos que normalmente atraem a atenção das pessoas. Na verdade, fizeram-se as contas, é uma média de mais 4 milhões de contos que vai engrossar o orçamento da Delegação Regional do Instituto de Emprego e Formação Profissional. No entanto, aquilo que tem constituído a nossa preocupação é uma reflexão sobre o que é preciso para o Alentejo para alterar esta situação, para fixar os nossos jovens, os tais jovens que frequentam as nossas universidades, cujas competências fazem falta às nossas empresas e ao nosso desenvolvimento, e que os projetos estruturantes que por aí vêm, que estão pensados, que muitos deles já em início, precisam dessas competências e precisamos de ter uma política de emprego e uma política de formação que nos permita depois corresponder a essas necessidades que o mercado também vai ter, certamente. Precisamente esse aspecto da formação é cada vez hoje mais exigido e é cada vez mais importante. Em que pé está o Alentejo? Olha, eu penso que o Alentejo está muito bem na formação profissional. Posso dizer que para a formação profissional para desempregados, embora tenhamos a maior taxa de desemprego do país, não temos o maior número absoluto de desempregados, porque temos menos pessoas e somos o que fazemos mais formação para desempregados. Fizemos o ano passado 50%, 52% mais concretamente, da formação para desempregados de todo o país. Isso prova bem o grande esforço que o Alentejo está a fazer nessa matéria. Posso dizer que há mais de 15 anos não ganhávamos um Prémio Nacional de Formação. Este ano, os concursos que tiveram lugar a semana passada, 3 jovens alentejanos ganharam o primeiro prémio. Portanto, tivemos em 16 especialidades representados, com 28 jovens, salvo erro, e tivemos 3 primeiros prémios, o que não acontecia há muitos anos. Tem algum significado para nós? Sim.
Muito obrigado.